Saudações azulinas, amigos do canal Ricardo Coração de Leão. Sejam todos bem-vindos, galera. Vamos discutir no vídeo de hoje assuntos importantes relativos à torcida, também a Libra, né? O Clube do Remo ainda não assinou até esse momento que a gente está fazendo esse vídeo. Mas e aí, como é que tá essa força aí, meus amigos? Tudo certo? Já peço que você deixe seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Sexta-feira, tá? Comenta nesse vídeo, que no próximo vídeo a gente vai trazer os abraços da semana aí pra galera aí que tá comentando com a gente, tá? Eu sei da diminuição do engajamento, mas a gente tá fazendo o máximo possível para trazer alguma notícia do Clube do Remo. Até o Clube do Remo mesmo tem atualizado a gente pouca coisa, né? O Papelinho mesmo aí atualizou esses dias agora sobre a pré-temporada, que será realizada novamente em Belém, tá? Com isso, o Clube do Remo aproveita a estrutura do NASP, justamente com o Bainão, e justamente no Hotel Sagres, tá? Não tenho problema de falar de propaganda de Hotel Sagres aqui. É um grande hotel lá no centro de Belém, como vocês sabem, ali em São Brás, né? Próximo ao Bainão. O que aconteceu? Tá? Houve críticas da pré-temporada do Clube do Remo desse ano. Esse ano eu posso falar muito bem para vocês, porque eu acompanhei o Remo desde o dia 9 para cá, de janeiro. Então, sabíamos que a comissão técnica era do Ricardo Catalá, com todo o preparativo deles. Inclusive, se vocês quiserem ver meus vídeos lá no começo, estão lá eu questionando a questão física de alguns atletas do Clube do Remo, até para começo de temporada no Campeonato Paraense, tá? Porque quando o Clube do Remo começou aquele primeiro jogo, ganhando 5-1, né? 5-1, a gente ficou, né? Tal. Teve alguns comentários até de time paulista aí, que até meu cunhado me encarnava pra caramba, né? Então, veio o segundo jogo contra o Castanhal, foi somente 1-0, depois veio aquele empate, foi decaindo, a gente foi vendo que o time não estava bem ajustado, tá? Foi vendo que o time não tinha um esquema tático definido, não tinha uma identidade, não tinha nem força física para aguentar 90 minutos alguns jogadores, tá? Inclusive, né, o Ricardo Catalá falava, não, depois que começou a temporada, não, dia 15 de fevereiro o time vai estar voando. Ele teve que sair, teve que entrar o Mourinho e teve que sair para poder o time voar, né? Então, nesse contexto, não foi a culpa do local, até porque a estrutura do NASP ela é excelente, não deixa a desejar em vários clubes do país aí. Qualquer jogador fala isso quando vem aqui pro Clube do Remo. Tem jogador que vem se tratar aqui no Clube do Remo, né? Quando fala se tratar, todo mundo lembra daquelas pereba batidas que o Bentes contratava, né? Inclusive ele até falava, né? Ele dizia, se vir pro Remo só vem desse tipo de jogador. Por isso que os caras querem a cabeça dele fora. Não dá nem pra falar isso aqui. Por isso que os caras ficam criticando tanto ele. Porque falava muita bobagem, né, cara? Sabe? Pensamento diminutivo atrai coisas diminutivas, né? Apesar de a gente saber que, né, naquele período o Clube do Remo estava em situação difícil, mas ele mesmo colaborou para isso. Então, né, então, pra mim, como eu vi o desempenho do Rodrigo, e eu sei que ele sabe o que está fazendo, ele tem ciência do clube, ele estudou bem o Clube do Remo, as estruturas, tudo. Então, quando o Papelinho chegou para ele para falar daquela situação de Barcarena lá e tal, que ele tinha visualizado, ele não gostou. E com isso vai ser realizado a pré-temporada já dia 4 de dezembro, tá? Lembrando, nesse dia 4 de dezembro, acho que nesse instante, nesse dia de hoje, vai estar sendo... a CBF marcou uma reunião para falar sobre os times da Série A, que vai ter a Supercopa no meio do ano, a Supercopa de Clubes, né, lá nos Estados Unidos. Então o Campeonato Brasileiro vai parar. Então ela pretende antecipar o Brasileirão da Série A. Com isso a gente não sabe se vai ocorrer alguma coisa para o Brasileirão da Série B. Muito provavelmente não, porque não vai time da Série B para a Supercopa. Então vai continuar funcionando. Eu creio que vai ser isso, tá? Do mais, se tratando dessa situação do Brasileirão, vamos aguardar também, porque a seleção brasileira vai passar 3 dias aqui em Belém e nós ainda estamos sob o jugo de ser uma das sedes da Copa do Mundo Feminina, tá? Nós estamos no jugo disso aí. Rezando para que aconteça, meus amigos. Porque o Clube do Remo tem tudo praticamente para acertar com a Libra. Parte desse dinheiro vai ser investido no CT. E a CBF, quando ela ajuiza que alguns CTs vão servir para treinamento da seleção, ela dá uma parte também, justamente só para ser viável para o CT, tá? Eu tive pesquisando alguns CTs aí, meus amigos, CT de alto nível é 1 milhão gastado só num gramado, para vocês terem uma ideia. Se vocês derem uma pesquisada aí pelo YouTube, alguns CTs que estão sendo construídos de alguns clubes de menor expressão no setor de São Paulo, é 1 milhão que o cara tá gastando lá, né? Digamos aqui que a gente gasta uma média de uns 500 mil para fazer um campo, né? Essas coisas tem que ser mais transparente, né?
Não dá para esconder mais essas coisas, né? Tem que passar a transparência para o clube. É por isso da importância de o CEO já ter chego. Mas não chega. Já era pro Remo. O Remo anunciou o Pavani. Ninguém não sabia que o Pavani ia ficar. Ele mesmo estava anunciando o Pavani há um tempão. Aí o Remo anuncia a Pavani. Falta de anunciar. Mas cadê o CEO? Tava na hora já. Se vem contratação internacional, tem que anunciar. Já era para ter começado. A pré-temporada já daqui a menos de um mês vai começar. Então, já era para ter começado a se adiantar nesses nomes, porque o clube está parado, né? E também tem que dar uma correção na Remo TV. Tá na hora da Remo TV botar, como é que fala? Desenrolar as mangas, né? E botar em prática o trabalho, porque tem jogos do Clube do Remo acontecendo, propaganda. A gente vai saber do Clube do Remo por canais terceiro. Não se sabe da fonte mesmo, né? Não se sabe diretamente. Então tem que ter uma reformulação sobre a Remo TV, tá? Essa é a minha crítica, tá? Então, falando nisso, tem que estruturar o CT. Eu vejo na voz do Papelinho que ele vai utilizar a Série B como trampolim para a Série A. Meus amigos, tá tudo dando certo. Tem tudo para esse ano de 2025 dar certo para nós. Quem não nasceu em 2020 sabe muito bem qual é. Eu ainda assisti o Remo na Série A, tá? Ainda assisti o Remo na Série A, aquele time de Ageu Sabiá. Foi tão pior do que o de 2021, que a galera fica sofrendo aí, que o Clube do Remo foi a melhor campanha do Clube do Remo, se vocês me lembrarem e me recordarem, foi em 93, até com a Ageu Sabiá era o artilheiro, né? A Ageu Sabiá e Gil ali. E o Clube do Remo no outro ano caiu. Pra vocês terem uma ideia que foi tão pior do que 2021 e a galera fica aí, ai, 2021, 2021, ai, 2021, 2021, tá? Cada planejamento tem uma fórmula. E nós sabemos que também naquele tempo não tínhamos Papelinho aí. Papelinho tem conhecimento de causa, tá? Eu concordo com quem quiser falar que houve muitos erros na Série C, muito mesmo. Houve mais erros do que acerto. Porém, entre trancos e barrancos, ele chegou lá no objetivo de menos acesso, né? Mas de restante, disputamos a final do Paraense, perdemos, inclusive para alguém que está chorando aí, né? Chorando por arbitragem, quando a gente foi reclamar da arbitragem que foi realmente garfado. Ah, não! Por isso que diz o ditado, pimenta no olho dos outros é refresco, né? E agora eles estão chorando aí, pedindo arbitragem, mas vão se manter, ainda bem, pra gente ter menos esse reparo e dar logo 2 lambadas e 6 pontos garantidos, tá? Aí eles já acabam com essa fuleiragem deles aí, entendeu? E ainda, inclusive, sabe o que eu fico pasmo? Sabe o que eu fico pasmo, galera? É que tem gente, torcedor remista, que fica aí. Eu falei pra vocês e não canso de falar, eu trabalhei naquele setor lá, eu pintei aquele muro daquele setor logo quando o Paysandu comprou. Fizeram 2 campos. Agora que fizeram 2 campos que entrou recurso da Série B. Tá lá, contém, aí o cara olha pro do Remo, mas não presta. Sabe, eu fico, olha, eu sinceramente já vou pegar no gancho disso aqui para entrar no outro assunto do que a gente tá trabalhando, porque, querendo ou não, muitas das vezes o amigo torcedor que tá do outro lado, a amiga torcedora, tá no dia cheio de trabalho, aí, pô, vou me informar lá com o Ricardo, né? Aí chega aqui o Ricardo, não presta, o CT não presta, o Bainão não presta, o Papelinho não presta, o canal do Ricardo também não presta. Qual a lucratividade que a gente... Até mexer um negócio aqui. Qual a lucratividade que a gente vai ter nisso? Eu vou instigar o torcedor. Não presta. Aí o cara vem me dizer que não, porque meus amigos, a Mucura aí disputou fora do Brasil aqui. O que eles construíram no CT nessa época? Qual é a melhor diretoria então? Sabe, então tem horas que a gente tem que parar e olhar, né? Nenhuma das duas vale nada, tá? Aí o pessoal fica, porque o CT é pior, não sei o que, mas... Pô, peraí, meu irmão. Pô, peraí, bora ter consciência de tudo. Tem raiva do Tonhão, tem raiva do Bench, tem a raiva de quem você quiser. Mas, pô, na hora de ver o clube, aí você, vou criticar o clube porque tá lá na frente dele alguém que eu não gosto. Não, isso não permeia meu pensamento, não entra na minha razão lógica, sabe? Então, nós temos sim um CT muito melhor do que o deles lá. Falta sim, claro, investimento maior, entendeu? Então, mas já tá quitado, né? Tem muito menos tempo que o dele. Já era pra gente ter o nosso CT há muitos anos, e nós sabemos disso. Vivíamos peningando em dívidas e dívidas aí. Tá aí, o velho dos anjos aí.
cobrando do time certinho aí. É 2.600.000, meu irmão. Se não tiver o arranjo, o setor jurídico funcionando, como o do Clube do Remo, você cai nesses embates aí. Entendeu? Então deixo aqui esse questionamento para a gente pensar. Já entrando em outra ocasião, tá? No assunto principal desse vídeo, que é sobre as punições que o Clube do Remo vai ter pro ano que vem, que serão cotadas ou na Copa Verde, ou no Campeonato Brasileiro, ou na Copa do Brasil. Muito provavelmente será Copa Verde e Campeonato Brasileiro. A primeira punição foi aquela lá do jogo contra... Nós tivemos três situações pro Clube do Remo esse ano. O jogo contra o São Bernardo, que o Clube do Remo perdeu, que teve aquela situação da cadeira lá. O Clube do Remo não foi punido. Depois veio a situação do ABC, onde o Clube do Remo ia ter uma reação. E teve aquela ocasião da falta de segurança, o torcedor acabou invadindo o campo. O torcedor não se identificou. Não se sabe se era nosso ou se era de lá. Até porque o Remo estava fora de casa. Então a questão da segurança era para ser a questão do ABC. Então tivemos uma punição maior. Foi reduzida até para um jogo só, com portões abertos só para crianças e mulheres e idosos, né? E uma multa de 15 mil reais, tá? Nesse último jogo agora, tivemos mais uma punição e recorremos à punição, que eram 3 jogos. Então diminuiu para 20 mil reais, mais 2 jogos de punição por enquanto de portões fechados. Mas muito provavelmente, quando tiver proximidade, o Remo vai pedir para a entrada de mulheres e crianças. Nesse contexto, eu vou trazer para vocês o nosso envolvimento aqui. Eu, como responsabilidade de uma pessoa que está, digamos, trazendo a notícia do Clube do Remo e a maneira que eu trago a notícia do Clube do Remo. Eu sei que as organizadas, elas pouco assistem canais, tá? Eu até agradeço a Remotoqueiro, que sempre está com a gente aqui comentando. Eu conheço eles pessoalmente, são pessoas gente boa. E eu nunca fui de me envolver em torcidas organizadas, meus amigos. Eu confesso a vocês. Eu já fui em jogos do Clube do Remo que era só uma corda. Quem é mais da antiga sabe muito bem. E era só aquela provocação. E aí, tanto é que hoje, quando a gente fala o arreda, é justamente para isso, que era aquela corda ser arredada, né? Ficava meia dúzia de policiais ali no meio, e aí o pessoal ficava... Eu me lembro muito bem, tinha um senhor uma vez que eu nem conhecia. Aí ele ficava, ele empurrava aquela corda, ele ia, voltava e provocava o torcedor rival, né? Aquela coisa sadia de se ver. Mas também, neste contexto, eu vi coisas que me decepcionaram no campo. Eu me lembro da última vez que eu fui no Mangueirão, eu era criança, eu vi um rapaz com a camisa do Remo roubando a camisa do outro cara com a camisa do Remo, puxando mesmo na marra, entendeu? Aquela selvageria. Eu trago para esse campo pelo seguinte: nós sabemos que a torcida organizada ela é importante, né? Mas nós sabemos também que, como em cada segmento tem aquele torcedor mais exacerbado, aquele que perde um pouquinho da linha, aquele que bebe um pouco mais, né? Então cabe aos diretores organizar. Esse ano, o Papelinho trouxe para dentro do Baenão as torcidas organizadas, né? E elas são, se ela diz organizadas, são tratadas civilizadamente, né? Quem é mais do nosso tempo aqui, das antigas, sabe que naquele tempo nós tínhamos as gangues, né? Vocês lembram muito bem. Então, o adolescente, como nós éramos lá, continua como nós somos cá. Ninguém sabe o que fazer com eles, na questão de ocupar o tempo dele. Entendeu? E como nós sabemos, o homem, ele é mais exagerado em certas coisas. E alguns são mais exagerados que outros, e outros, às vezes, quer peitar o mundo sem consciência, né? Então, eu estou trazendo essa situação para nós, porque a gente faz o meandro que a importância das torcidas organizadas e a importância delas estarem em campo, né? Que tanto quando se pede público zero, ela é a única que vai. E ela não pede público zero. Porém, como se organizar, né? Para que você traga o espetáculo mais lindo de todos que nós tivemos esse ano. Foi o primeiro ano que o Clube do Remo fez a criatividade do mosaico e despontou para o país todo, tá? Então, como trazer somente essa situação de você aplicar só no campo? Porque nós tivemos perdas de vida esse ano. E agora perdas de mando também. Então, quer dizer, elas foram até suspensas por alguns jogos, 6 jogos, se não me engano. Então, eu acho que se chamou, o Clube do Remo chamou, cabe a diretoria chamar novamente. Olha, até porque hoje, eu tenho certeza, tem organizadas que eu vejo que elas fazem campanhas sociais final de ano. Pode acontecer, que vai acontecer agora esse final de ano, pode esperar.
Então, mas não é só na organizada que fica, né? Até você tá num bar, veja, encrenca com alguém que você não conhece. Então, chegou a hora da gente também ter consciência aqui, nós, do que a gente está levando pro público, tá? De mostrar para ele, olha, gente, vai prejudicar o time. Tanto, olha, teve a situação da cadeira, a situação da ABC e a situação dessa bomba que foi jogada no Mangueirão, onde o jogo o Clube do Remo ganhou o Aparecidense, né? Então, é nessas horas que a gente trabalha a mentalidade do torcedor para dizer, olha, vai prejudicar o time, né? Tivemos uma situação inusitada essa semana que eu vou trazer como exemplo, porque repercutiu mundialmente, foi a situação do Corinthians. Olha, meus amigos, eu tenho um primo que ele é palmeirense. Eu falei para ele, eu nunca pensei na minha vida em ver uma imagem dessa, né? Acompanhamos o depoimento do torcedor, ele fala o quê? Ele diz, olha, inclusive até ele cita que perdeu um irmão, né? E ele diz, olha, eu não fui com uma barra de ferro para agredir ninguém, né? Para mim eu só tava fazendo aquela zoeira clássica, né? Entendeu? Então ninguém esperava, né? Eu fiquei aqui pasmo, não sei o que pensar, até peço a opinião de vocês sobre essa situação, né? Mas e aí? Nessas condições, sem violência, é válido? Mas também nessas condições, tu não sabe com quem você está lidando, não é inválido também? Então como equilibrar, né? Então é na hora da gente botar a mão na consciência. Por isso que o canal tem a proposta de sempre pensar positivamente. Porque eu sei que também vai passar algum jovem aqui que muitas vezes está aí e tem bastante energia para gastar. Que ele gasta essas energias gritando, torcendo, cantando pelo Clube do Remo. A gente vê organizadas aí que fazem muito isso no Brasil afora, para não se perder essa essência. Nós vamos ter previsão para esse ano de 7 repar. Se der tudo certo, vão ser 7 repar. Esse ano de 2024 tivemos perda em repar. Não só se tratando de organizada, mas também de torcedores que estavam ali ao redor de campo, né, por razões outras, e aconteceu as fatalidades, né? Mas previsíveis. Então, cabe a nós fazer esse movimento de, olha, gente, eu tenho que ser um atrativo para o campo. A criança, inclusive aquele rapaz que levanta, eu nunca me esqueço daquilo, meus amigos. O rapaz levanta o filho dele vestindo de leão lá, como se simbolizasse o Simba, né? Apresentando para a floresta. Uma imagem linda, a história sendo escrita. Aquilo eu vou contar para meus filhos, para meus netos, meus bisnetos, se eu durar até lá. Entendeu? Então é esse contexto que a gente tem que coagunar, né? Fazer essa somatória, porque o que está prejudicando? O que a gente está perdendo? Então, provavelmente para esse ano de 2025, nós vamos estar no foco do mundo. Nós vamos estar fazendo história. E se o Remo aproveitar a Série B de trampolim, é muito melhor para nós. Então, eu acho que cabe esse raciocínio para nós. Cabe esse movimento da gente pensar nisso. Cabe esse movimento dos diretores do Clube do Remo pensar nisso. O Papelino já chamou esse ano. Inclusive foi criticado. Mas eu acho correto. Existe a torcida organizada. Existe como eu como torcedor. Qualquer um pode perder a cabeça, mas se ele for centrado e se ele for controlado, de maneira que ele, olha gente, futebol é paz, futebol é isso, pronto, ele vai ser trabalhado e ele vai gastar as energias dele cantando, se alegrando, ali no meio do seu pessoal. Porque muitas das vezes o adolescente ele só quer isso. O jovem, né? Não é, tem gente que é mais velha, de 20 anos, ele só quer isso. Ali tá entre o meio das pessoas que são deles, amigos que ele conhece ali, que tem o mesmo interesse, a mesma paixão. Provavelmente se tratando de paixão, né? E paixão a gente sabe como é que é tratada a paixão. Entendeu? Então eu deixo essa reflexão para nós, para a gente pensar e dar soluções, né? Para que isso não se acabe, né? Para que depois a gente não sente no sofá e diga, ah, o futebol já foi bom, hoje é chato, né? Pra gente ver o grito nas arquibancadas de ambas as torcidas, né? Rivalizando ali entre cantos. Coisas bonitas e sadias de se ver. E na saída que cada um vá para sua casa, cada um se divirta da maneira que for possível. Por quê? Porque todos nós temos parente que torce pro rival.
Você pode ter um filho, você pode ter um irmão, uma irmã, a mamãe, minha mãe torcia pro Paysandu. Eu tenho raiva. Então nenhum de nós podemos coagunar as nossas frustrações para ser descontada no outro. Entendeu? Por isso que cabe a fala do torcedor do Corinthians quando ele diz: eu não peguei uma barra de ferro para agredir ninguém. Eu fiz só a zoeira do futebol. Que a gente sabe que cabe. Né? A gente sabe que cabe muito bem. Hoje, claro, você não vai encarnar em qualquer uma pessoa que você vê por aí, porque você não conhece ninguém. Mas entre os seus e seus amigos você pode, né? E aí cabe um trabalho para todos os torcedores, para que ele não desconte suas frustrações no outro. Veja como uma coisa sadia, né? Nós temos aqui uma rivalidade de cantos, né? Então, meus amigos, é essa reflexão que eu deixo para nós, tá? Espero que vocês tenham entendido o propósito disso aí. Comentem, deixe seu comentário para amanhã eu trazer o abraço aí para nós todos, tá? Quem chegou até aqui, um forte abraço e daqui a pouco a gente volta. Valeu, família!